Internautas do blog do Edson Silva, antecipadamente os nossos agradecimentos pela audiência. Nós vamos entrevistar agora o deputado estadual Acrísio Sena. Ele é do PT, uma das lideranças do partido, um deputado com muita assiduidade na Assembleia, com uma presença frequente na tribuna da Casa, ligado aos movimentos sociais, foi vereador de Fortaleza e presidente da Câmara Municipal da capital cearense. Deputado Acrísio, obrigado por o senhor nos conceder esta entrevista, e eu começo perguntando como é que é estar, em razão desta pandemia, parcialmente distante dos movimentos sociais dos quais tanto o senhor participa. Primeiro, uma boa tarde a todos que nos acompanham aí pelas redes, parabenizar o meu querido amigo Edson Silva, toda a sua equipe que acompanha nessa tarde toda, e dizer que, para nós, é um momento muito de orgulho estar participando desse espaço virtual, mas com tanta repercussão no nosso estado e em outras esferas aí do Brasil. Mas, assim, é difícil. Nós jamais imaginávamos, desde a redemocratização, de viver um período com consequências tão difíceis para o povo brasileiro, como nós estamos vivendo com essa pandemia do coronavírus. Mas ela trouxe reflexões da importância das redes sociais na vida, no trabalho, no estudo e em todas as dimensões humanas. Eu particularmente, sempre combinei muito a nossa participação na presencial, nas comunidades, nos movimentos sociais, nas plenárias, nas reuniões, mas nunca também abri mão de ter uma efetiva participação nas mídias digitais. A gente acompanha um diálogo permanente com Facebook, com Instagram, com Twitter, com WhatsApp, e, de certa forma, mesmo com esse período não tendo o calor humano, mas a comunicação não foi interrompida, né? Eu estou achando que eu estou trabalhando mais do que tivesse presencial, que a imagem que as pessoas têm é que você está disponível 24 horas, não existe mais horário de trabalho, então o mundo parece que virou uma grande bolha, sem horários, sem limites e sem misturas de dia, hora e local. E eu tenho me comunicado permanentemente e, graças a Deus, tenho feito uma boa interatividade com os nossos parceiros, amigos, aliados e eleitores. Deputado, neste momento, quais são as principais demandas das pessoas que integram esses movimentos sociais, do que o senhor participa? Olha, Edson, a principal bandeira que nós temos enfrentado nesses 110 dias tem sido a bandeira da solidariedade. Tem sido muito difícil, porque eu venho de um eleitorado, de uma população em Fortaleza muito pobre, de comunidades vulneráveis, de pequenos, de micros, né? de servidores públicos. Então, esse segmento foi muito impactado pelo coronavírus. E ainda não passou a anestesia, eu posso dizer. Quando acabar esse auxílio emergencial aí do governo federal, nós vamos assistir a forma mais perversa nas comunidades mais vulneráveis de Fortaleza, dessa realidade que nós estamos presenciando. Então, assim, eu vejo que as consequências na saúde, na política e na economia serão muito difíceis nesse período agora que nós estivemos saindo lá em outubro, no processo mais ou menos definitivo dessa pandemia aqui em Fortaleza. Deputado, em outras palavras, o senhor acha, então, que as comunidades periféricas
estão sobrevivendo em razão das ajudas dos governos, federal, estadual, municipal. Com certeza. Desses programas que o governador Camilo fez, isenção de água, de luz, vale gás, ticket alimentação, esse também do governo federal, os R$ 600, é o que está dando, é a boia da salvação aí desse momento que está vivendo. Mas isso tem um limite para terminar. E esse limite é agora, a partir de outubro. E há uma situação muito difícil. Eu visitei alguns restaurantes que eu consigo visitar, restaurantes com 3, 4 clientes, restaurantes que tinham 30, 40, 50, 70. Então vai ter uma dificuldade muito grande ainda de voltar à normalidade com esse período da própria pandemia, mesmo aqui em Fortaleza. Então a situação de emprego, renda, e da situação fiscal das empresas e dos estados e municípios trarão muitas dificuldades para um futuro bem próximo. Mas, deputado, então já devemos estar trabalhando para socorrer essas pessoas a partir de outubro, como o senhor está dizendo. E está sendo feita alguma coisa? Esse é o debate que a gente tem travado pela necessidade de uma renda básica mínima municipal. Nós temos que fazer um deslocamento do Fundo Estadual de Combate à Pobreza. Ontem eu conversei, tive uma reunião aqui, em primeira mão para você, né? Nós tivemos uma reunião ontem com Maia Júnior, com o Eudásio do Banco Paju, que é um banco de crédito popular lá da Pajuçara, com o Joaquim do Banco Palmas, e eu que puxei, para nós buscarmos uma linha de crédito por dentro do FECOP para, a partir de outubro, ajudar essas pessoas. Pequenos, 500, 600, 700 reais, para quê? Comprar um tacho para fazer batata frita, comprar uma carrocinha de pipoca, cachorro quente, fazer bolo, galinha caipira, enfim. Nós temos que pensar nessa economia dos pequenos. Para vocês terem ideia, das 16 mil empresas cadastradas no Ceará, das 16 mil empresas cadastradas, 98% está na categoria de pequenas. E aí nós temos que passar. Nós temos 40 anos, o Estado apostando que teve o desenvolvimento na grande indústria, né? A partir de 40 anos, nós temos que fazer agora esse debate sobre a inversão da prioridade do MEI, do microempreendedor individual, do pequeno, porque é esse que alavanca também a economia. Então, nós já começamos essa conversa com o Maia Júnior para sensibilizar o governador de nós termos linhas de crédito popular para os pequenos lá na ponta, lá no Janguru Sul, lá no Vila Velha, lá na ponta mesmo dos mais necessitados, porque vai precisar disso. Deputado, paralelo a isso, óbvio que o senhor, como todos os outros políticos, estão fazendo política, né? Até porque nós estamos aí às portas de uma eleição municipal. O senhor teve nos últimos dias uma presença muito frequente na mídia, discutindo a questão da participação do PT na disputa em Fortaleza, defendendo uma aliança ampla dos partidos de esquerda, ou centro-esquerda. Me parece que não logrou êxito. O senhor jogou a toalha? Não, a esperança é a última que morre, né? Para partir a minha tese de defesa de unir esse campo democrático popular, mais resumidamente, sendo puxado pelo PT, PDT, PCdoB, PSB, eu parto de uma análise. Nós não vivemos um período de normalidade democrática. Não é razoável nós assistirmos movimentos querendo fechar o Congresso, a volta do AI-5, fechar o Supremo. Então, isso não é normalidade. Nós não estamos numa ditadura militar, mas nós temos vários momentos, tensões e rupturas dessa normalidade. Então, está na ordem do dia a defesa das instituições e da própria democracia. Se nós estamos com essa tese, não tem sentido fazer um movimento estreito
essa tese de frente de esquerda é um movimento estreito, pequeno, que nem ele consegue se coesionar. Nós temos que construir, durante essa pandemia, enquanto o governador trabalhava juntamente com o prefeito para vencer esses desafios aí da pandemia, o campo bolsonarista, o campo conservador se fortaleceu e é quem lidera as pesquisas. Então, a minha defesa é que a gente já tenha uma aliança no primeiro turno, envolvendo PT e PDT, e que os partidos, as grandes lideranças, deixem um pouco de lado esse debate sobre 2022. Não ajuda, muitas vezes, a interferência do debate de 2022 pelas principais lideranças do PT e do PDT para dificultar as alianças agora em 2020. Eu acredito que é legítimo que o PT queira a candidatura própria, que o PDT queira a candidatura própria, que os outros partidos queiram, mas nós não estamos mais na fase da normalidade democrática. Nós precisamos criar essa frente ampla, democrática, popular, para deter o avanço do conservadorismo e das forças identificadas com o bolsonarismo aqui na nossa capital. E eu só acredito isso se nós tivermos a capacidade de juntar PT, PDT, PCdoB, PSB, Rede, esses partidos numa única candidatura. E eu acho que o nome do Nelson, sem desrespeitar nenhum outro candidato, talvez é um nome que melhor está preparado e apto para cumprir essa missão de unir esse campo. Deputado, parece que esse discurso só tem ênfase no senhor, porque o próprio PT já se manifestou que tem um candidato dele lá, inclusive já definiu o nome da deputada Luiziane Lins. O PDT tem um projeto de município, de estado e de nação que quer, porque quer ter o seu candidato a prefeito e é natural. Então, como compatibilizar esses interesses? Edson, em 2014, o PDT tinha 5 pré-candidatos a governo. Para você ver como a política é dinâmica, né? Alguém já disse isso. Tinha 5 nomes. Zezinho, Isolda, Domingos. Terminou sendo Camilo Santana. Mas não foi o PT que o fez. Não foi. Aí foi o Cid. Quem fez foi um pedetista que fez isso. Um petista candidato do PDT. Isso, exatamente. E poderá esse mesmo pedetista poder fazer essa mesma articulação com o governador com o nome do Nelson. O nome do Nelson hoje é um nome que, inclusive, tem simpatias do próprio Cid Gomes, tem simpatias, respeito de muitos setores do PDT. Agora, a grande avaliação é essa. Nós precisamos sentar à mesa e chegar e dizer o seguinte, vamos lá, o PDT tem o Samuel, vamos lá. O PT tem o Nelson, o PCdoB tem o Anísio. Vamos ver o seguinte, qual é o nome aí que melhor aglutina, qual é o nome que dá mais liga, densidade, para poder enfrentar a candidatura do Capitão Wagner. Tem que ter maturidade de fazer isso. Se for o Samuel tiver mais densidade, aglutinar mais, dá licença, vamos debater. Agora, a tese que o PT lançou, eu digo que a tese de tirada no pré-encontro não é a tese definitiva, é uma tese para iniciar o debate. A própria ex-prefeita Luiziane Lins já colocou o nome à disposição, deputado, se o nome do Nelson aglutinar mais. Deputado, nós já somos um pouco maduros na política, né? E nós já sabemos quais são esses discursos, a finalidade desses discursos, mas a candidatura da deputada Luiziane Lins está fincada desde fevereiro de 2020, e fincada pela direção nacional do partido, pela presidente nacional do partido. Então, como é que nós vamos falar nisso agora? Mas aí é o seguinte, deixa eu só te dizer, Edson, todas as capitais que terão segundo turno, o partido, o nome terá que ser ratificado pela Executiva Nacional. Tá certo? Foi pré-candidatura o nome da Luiziane.
Se houver um entendimento, já houve isso, uma mudança em Manaus, se houver um entendimento do governador Camilo Santana, juntamente com o Grupo de Trabalho Eleitoral Nacional, com Gleisi, com Guimarães, com Lula, ela pode ser perfeitamente. A tese da candidatura da Luiziane, nós vamos empurrar o partido para o isolamento, nós vamos deixar de fora a principal liderança do partido à margem, como é o governador Camilo Santana. São essas perguntas que nós temos que fazer para poder mostrar que o PT precisa, nesse momento, ter o entendimento de que é necessário a gente fazer essas construções em prol da cidade. Não é o interesse do PT, é o interesse da cidade que exige essa unidade. Agora, eu particularmente acho que uma opção do PT ir para o isolamento é o pior do mundo. Porque a tese da candidatura própria no partido está pacificada. Não tem ninguém abre mão de ter candidatura. Não tem, isso é pacificado. Mas nós precisamos discutir qual é o nome que aglutina mais. É óbvio que o nome do Nelson aglutina mais e amplifica mais e dá mais consistência para o governador fazer as tratativas e as construções do que o outro nome. Então, o partido também precisa ter maturidade para poder analisar qual é o melhor caminho a seguir. É o do isolamento ou da possibilidade de crescimento e amplitude nesse momento? Eu optaria pelo crescimento e amplitude, que seria estar do lado do governador. Deputado, finalizando, o senhor se sente incomodado em fazer esse discurso, o discurso da pacificação, e não ter o devido respaldo dentro do partido? Não, eu fico muito tranquilo, porque eu tenho certeza que a nossa tese é a mais coerente nesse momento, é a tese que leva em consideração não os interesses do PT, mas os interesses de um conjunto de partidos que são necessários manter a prefeitura no campo democrático popular. Eu fico tranquilo porque a leitura que eu faço não é pautada no personalismo de ninguém e nem numa visão saudosista do passado, e sim na perspectiva. A realidade hoje, a realidade de Fortaleza hoje, ela não é mais a mesma do que o PT governou do dia de 2008 a 2012, tá certo? Nós vivemos uma outra realidade nacional, estadual e municipal. Então, assim, hoje eu posso estar isolado, mas eu tenho clareza que o eco e a ressonância com a nossa fala é muito maior do que uma visão estreita de ter uma candidatura apenas para poder demarcar. Deputado, muito obrigado pela sua atenção em nos conceder esta entrevista. Boa sorte. Eu que agradeço e eu quero dizer para vocês que o debate está só iniciando. Com certeza, eu não tenho dúvida hoje, se o partido aceitar o nome do Nelson, nós vamos constituir essa frente vitoriosa, inclusive com o PDT. Obrigado. Eu que agradeço. Um abraço, Edson.